Meus irmãos e minhas irmãs, sede muito bem-vindos a este último programa de Histórias para Pensar e Arrasar. Último, mas não fique triste, o último de uma série deles. Já contamos com mais de um ano de programas. Fizemos os cálculos assim por alto e são quase 1000 minutos. Já com as histórias mais variadíssimas, histórias da Igreja, historinhas, vida dos santos, doutrina da Igreja, orações, as quais temos sem dúvida a agradecer, e quanto a vossa presença, a vossa companhia, o fato de assistirdes este programa da Canção Nova, pelos mais variados meios também, quer seja pela rádio, pela internet, pela televisão, pelo Facebook. Sei que vários acompanham também este programa de Histórias para Pensar e Arrasar. Pois hoje queria trazer-vos um tema não só que encerra todo este ciclo de programas, mas um tema que já nos introduz nos próximos que aí virão. Pois eu vou agora desvendar um pouquinho, tirar, embora que ainda ligeiramente, o pano que cobre esta surpresa de como continuarão a ser estes programas de Histórias para Pensar e Rezar. E queria falar-vos então de algo que é muito importante para o ser humano. Todos nós temos, e de modo extremamente forte, um instinto de sociabilidade, ou seja, gostamos de comunicar-nos, queremos comunicar-nos. O homem dificilmente vive isolado só por um motivo maior ou por uma necessidade. Por exemplo, aqueles que têm que ser isolados do convívio social ou por incapacidade de conviverem com os outros homens ou porque estão em desordem. Então, com isso temos aqueles que são os fora da lei, que têm que ser retirados do convívio social para se tornarem aptos a voltarem a esse convívio social. Isso deveriam ser inclusive as prisões preparatórias para a reinserção social. Bom, e esses, algumas horas do dia, quer seja porque a natureza assim os fez, quer seja pela desordem em questão, permanecem alguns momentos do dia isolados. Outros são aqueles que se chama a excelência da natureza, como lhe chama São Tomás de Aquino, uma sublimação do homem que procura não tanto o convívio com os outros homens, mas com Deus. E assim temos os monges, sobretudo aqueles mosteiros de clausura e aqueles religiosos e religiosas contemplativos, que vivem na oração, na contemplação, também nos seus trabalhos, mas que assim têm o seu convívio com Deus. Ora, todos os demais homens e mulheres têm este instinto de sociabilidade extremamente forte. Queremos comunicar-nos, queremos dizer algo, queremos dizer estou aqui, queremos que os outros participem das nossas aventuras, dos nossos sofrimentos, queremos partilhar ideias, queremos partilhar pensamentos, e hoje em dia são tantos os meios, pessoalmente, pela internet, as redes sociais. Esse é o desejo das pessoas se comunicarem entre si. Quando alguém se começa a isolar, quase como o passarinho que se começa a colocar no fundo da gaiola, sabemos que está para esticar o pernil. É mau. Assim também a pessoa que se começa a isolar é meio passo para vir uma depressão, para depender de remédios, para depender de médicos, psiquiatras. Que coisa terrível! Para isso, o isolamento faz muito mal.
Pois, às vezes, nós notamos que algumas pessoas têm uma tal necessidade de se comunicarem, que eu já encontrei isso até muitas vezes em confissões. A pessoa quase que não nos deixa falar. A pessoa fala, quando nós vamos querer dar um conselho, quando nós vamos querer fazer um reparo, a pessoa interrompe-nos e ainda fala, e a gente tem que dizer, espera, calma, já ouvi tudo, agora é o nosso momento de falar, de aconselhar, escute com atenção, ouça a penitência, porque senão torna-se impossível, porque a pessoa por ela passava ali uma tarde a conversar, embora a confissão não se destina a isso, mas é a vontade da pessoa extravasar, a pessoa tem necessidade disso. Pois, hoje em dia no mundo há muitos que querem falar, mas às vezes há poucos que querem escutar. E é importantíssimo saber ouvir. É importantíssimo saber respeitar o que o outro quer dizer. E isso é uma forma de egoísmo e às vezes de orgulho que nós temos de trabalhar. Queremos ser só nós a falar, quando devíamos, por vezes, tentar perceber que tema agrada ao outro. Uma vez, recordo-me inclusive de ter lido uma frase de um autor, de um espiritualista, que dizia: nós somos um tema desinteressante para os outros. Mas às vezes nós insistimos em falar de nós, eu, é quase uma ambulância. Eu, e aquilo gira em torno da pessoa. E ela, sem se dar conta, coitada, começa a tornar-se insuportável. Eu nunca me esqueço uma pessoa que visitava num determinado local onde vivia em comunidade, a nossa casa religiosa. E essa pessoa então sentava-se ali no sofá e começava eu. Parecia uma ambulância, era só falar dela. E eram os temas mais desinteressantes possíveis. Mas aquela pessoa sabia que batendo à porta estava ali uns religiosos, tinha ali um espaço e falava. Pois um dos irmãos que tinha lido essa frase, eu sou um tema desinteressante para o outro, um dia que já lá estava há 1 hora, 2 horas a ouvir aquela pessoa, disse: sabe, eu quero contar-lhe um caso também particular que aconteceu comigo. E aquela pessoa olhou então para o relógio e disse: ai, que pena, já tenho que me ir embora. Ele pensou: olha que coisa, hein? Enquanto foi para ouvi-la falar, 1, 2 horas, aquilo ia 3, 4 horas. Assim que eu quis falar de um caso pessoal, ela olhou logo para o relógio e disse que tinha que se ir embora. Ele disse: aquele espiritualista tinha razão, chegava ele à conclusão. Nós somos mesmo um tema desinteressante para os outros. É uma pena, é que alguns não se deem conta disso. Ora, às vezes temos que superar, dentro da necessidade que nós temos para nos comunicarmos uns com os outros, temos de superar este egoísmo, este individualismo, este orgulho de quem quer ligar a sirene da ambulância do eu. Será que nos preocupamos com o tu? Qual é o tema que o outro mais gosta? O que será que lhe agrada mais? O que será que a pessoa até entende mais, tem maior capacidade de falar, porque eu coloco uma introdução, eu faço uma pergunta porque eu quero saber. Ele tem tanta sabedoria neste aspecto, porque é um tema que leu, do qual se interessa. O que ele me tem a dizer? Às vezes nós queremos impor as nossas ideias, as nossas visões, somente impor aquilo que sabemos, impor o eu, e esquecemos do tu. Ora, num diálogo não existe só o eu, tem de haver um interesse pelo outro. Que bonito seria os homens a pensarem uns nos outros, nesse amor ao próximo, pelo qual interessamos uns pelos outros. Queremos saber o que mais agrada ao outro, conversamos aquilo que mais lhe agrada a ele, ainda que muitas das vezes não seja aquilo que me é mais agradável a mim, pois também isso é uma forma de caridade. Pois, meus irmãos e minhas irmãs, a proposta então é esta. Estou aqui há quase 1000 minutos a falar convosco, quero um retorno. Sim, pois eu não quero ser eu
doravante, a impor os temas que serão tratados neste programa de histórias para pensar e rezar, mas quero que faça perguntas. O que quer ouvir? O que é que mais lhe interessa? O que é que gostaria de ver tratado? Que dúvidas tem? Pois, o próximo programa vai ser de perguntas que nos permitam pensar e rezar. Que tal? É uma proposta. Para si. Com certeza já pensou em algum tema. Bom, não será possível só uma pessoa fazer-nos uma pergunta e nós tratamos de um programa inteiro sobre aquela pergunta. Vamos reunir com certeza uma série de temas para tentar perceber o que várias pessoas querem ouvir dizer, o que várias pessoas querem que se acabe por tratar. Assim, mais do que entrar nas vossas casas, porque às vezes eu descubro alguém, ai padre, porque eu vejo lá na Canção Nova, ou eu escuto a rádio Canção Nova, ou ouço o programa e está sempre a entrar-me lá em casa, pois eu não quero arrombar as portas de ninguém. Eu quero pedir autorização para entrar. Pois eu toco-lhe agora à porta. Posso? Posso entrar? E então? O que é que vai gostar de tratar? Conversa um pouquinho comigo para eu agora poder-lhe, diante daquilo que eu sei, diante da história da Igreja, diante da vida dos santos, daquilo que nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, dessa referência suprema que é a Sagrada Escritura para cada um de nós cristãos, mas também daquilo que nos tem ensinado a nossa Igreja, o Magistério e o Sumo Pontífice, poder ir ao encontro de cada um de vós aí em casa. Que Nossa Senhora nos ajude a todos, assim, a ter discernimento para saber que perguntas fazer, que temas quer que eu acabe por tratar. A mim, que Nossa Senhora me ajude a ir de encontro às vossas expectativas. Pois é assim que queremos começar a nossa próxima, vamos chamar assim, geração de programas, de histórias para pensar e rezar, que transformar-se-ão em perguntas feitas por vós, as quais nelas queremos todos pensar, e terminaremos, pois claro, porque sem a oração nada, a oração ilumina-nos para tudo, acabarmos assim, com chave de ouro, acabarmos a rezar. Pois uma oração que se faz é a oração da gratidão. É a mais frágil das virtudes. Tantas vezes pedimos, tão poucas vezes agradecemos. Agradecemos à Providência por termos chegado ao fim deste ciclo de programas. Peçamos a Nossa Senhora a sua ajuda materna, a sua mão, para conduzir-nos favoravelmente em tudo aquilo que agrada ao seu Divino Filho. Amém? Amém. Até ao próximo programa. Até às novidades. Até à surpresa que eu hoje já ajudei a desvendar um pouquinho. Até à próxima, se Deus quiser.